Irmãos, nós vamos hoje a uma parte bem objetiva e muito forte. Abra sua Bíblia em Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Nós vamos ver uma parte desse capítulo que inicia-se no versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 31, iniciando no 31, nós vamos bem objetivamente, irmãos, no que Deus quer falar conosco hoje, até o 34, mas bem devagarinho. Então Jesus disse assim, ele diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Vamos dar uma paradinha aqui? Depois em casa você observa os porquês. Porque na verdade hoje nós vamos observar essa relação de Jesus com ovelhas. Porque veja que o último versículo que nós lemos, que é o 34, Jesus diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. À direita, como nós vimos antes aqui no 32, diz então: todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Bom, nós não temos aqui, na nossa cultura ocidental, um conhecimento profundo sobre criação de ovelhas. Não é assim um rebanho muito tão comum aqui principalmente no Brasil. Tem, lá para o sul tem, mas não assim, como na Palestina, onde se origina a base desses estudos, né? Um conhecimento forte sobre criação de ovelhas. Mas é a figura que Jesus usou, irmãos, e ele usa. Tem muitas partes na Bíblia que você vê Jesus usando, a palavra de Deus usando a figura da ovelha para representar pessoas que andam com Deus, que seguem a Jesus. E é uma forma, uma figura carinhosa. E aí nós precisamos entender um pouquinho, não é? Claro, pesquisar um pouquinho, ir até um pouco mais fundo, entender como é que se cria uma ovelha, como é uma ovelha, quais são as características de uma ovelha, como é que ela se conduz, ou como é que o pastor conduz a ovelha, qual a utilidade desse animal, como é que ele atende, como é que ele serve, enfim, não é? Quando se cria um animal, se tem um objetivo, não é? O cãozinho é o amigo, não é? O cãozinho e o gatinho dizem que são os amigos, né? Os amiguinhos. Um boi, não é? Ele pode ser um reprodutor, uma vaca leiteira que vai produzir renda, né? Ou o gado para o abate. Enfim, existe um porquê, obviamente. O assunto é simples, mas é sério, tá? Eu não lembrei de dizer antes, não deixe seu celular ligado, para que não corra o risco de tocar e interromper a unção que Deus está derramando, para que ninguém deixe de receber o que Deus tem a falar conosco, que é muito forte, muito importante. Embora eu disse, é simples. Porque os irmãos estão vendo aqui que Jesus está falando daquele grande dia em que serão separados para a direita os salvos e para a esquerda os não salvos. Então Jesus chama os salvos de ovelhas e chama os perdidos de bodes. E esses dois grupos estão dentro das igrejas, por incrível que pareça. Que isso, pastor? Estão, irmãos. Esses dois grupos estão dentro das igrejas, por incrível que pareça. Há pessoas que se convertem, mas não permitem a ação do Espírito Santo no seu coração.
têm o coração endurecido para as suas próprias vontades e não abrem o coração para que o Espírito de Deus trabalhe e ajude numa mudança interior, principalmente, em primeiro lugar. O que acontece no novo nascimento? Jesus explicou para Nicodemos, né? Os irmãos fazem estudo da palavra de Deus às quartas-feiras, então sabem perfeitamente. E Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos era um doutor da lei, mas não entendia como Jesus operava tantos milagres e maravilhas de forma tão simples, tão simplória. Então Jesus disse a ele que se ele não nascer, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, ou seja, não tem comunhão com Deus, não há como alcançar o céu, não há como alcançar o Espírito de Deus aqui na terra. E Jesus deixou claro, da água e do Espírito, ou seja, você precisa nascer de novo, ou seja, deixar que Deus entre no teu coração. Você precisa descer as águas de um batismo, ou seja, sepultar sua velha criatura. E você precisa se encher do Espírito de Deus. Deixar que o Espírito Santo, né, faça tudo novo em você. E essa novidade de vida começa dentro do coração. Então Jesus veio e falou daquele grande dia em que Ele vai separar as pessoas salvas das não salvas. É uma parte muito forte, é muito séria, e requer que se medite de quando em quando. Amém, Jesus? E quando o Filho do Homem, olha para cá, pessoal, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está falando que agora será Ele, nesse grande dia, a julgar as nações. E todas as nações serão reunidas, ou melhor, serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Está vendo? Então a primeira coisa que a gente observa aqui, irmãos, é que o pastor tem o dever de separar as ovelhas dos bodes. Porque o bode, ele é perigoso, ele é traiçoeiro. O bode, ele não tem convivência pacífica com as ovelhas. Ele é turbulento, ele é agitado, ele é violento. E todos vocês sabem que ele é muito fedorento. O bode é muito fedorento, ele fede em extremo. Você pode dar banho no bode, você pode botar perfume no bode, daqui a pouco ele exala de si mesmo aquele cheiro insuportável. É dele, ele é bode. Ele é bode. O bode não obedece, ele tem uma dificuldade muito grande de obedecer. E Jesus manda pastorear ovelhas, mas os bodes se metem no meio. Mas pastora, por que isso? Por que essas pessoas... Irmãos, é tão simples. É só morrer o bode e nascer a ovelha. Mas ninguém muda a natureza. Aceitar a Jesus faz exatamente isso. Quando Jesus entra num coração, ele pode ser o pior bode. Se Jesus entrar, sabe o que? Quem entrou? A essência do amor. É impressionante o que o novo nascimento faz. Naturalmente, ninguém consegue entender. Agora, por que há pessoas que entram nas igrejas, dizem que aceitaram a Jesus, e entra ano, sai ano, né? Parece um pouquinho de ovelha, um pouco de bode, um pouquinho de ovelha, um pouco de bode. Você diz, meu Deus, é ovelha ou é bode? Por quê? A ovelha, ela é guiada pelo pastor, e o pastor tem dois instrumentos de trabalho com a ovelha: uma varinha e um cajado. O cajado é igual aquele guarda-chuva antigo que tem o cabo dobrado assim, porque se a ovelha vai caindo num precipício, aí o pastor vai com o cajado, aquele cabo redondo assim, puxa aqui e puxa a ovelha e tira do perigo. Está lá o sujeito caindo no adultério. E aí o pastor está sabendo e diz, irmão, vem cá, meu irmão. Você perdeu o temor a Deus? Está aqui, ó. Eu vou te mostrar as classes que não entrarão no céu.
o adúltero vai para o inferno. Não, pastor, Deus entende o meu caso é diferente, Deus sabe. E o pastor mete o cajado e diz: encorre, volta, sai desse caminho errado. Então o cajado faz isso. Mas o cajado também serve, porque se ele está caindo num perigo por medo, por pânico, ele puxa lá da beira do abismo. E é quando o pastor pega a ovelha no colo. Você vai entender isso muito bem daqui a pouco. Mas eu ainda não vou falar do colo, não. Por quê? Porque a responsabilidade pastoral é grande. É muito grande, irmãos. E quando uma pessoa não aceita a repreensão, ela demonstra claramente que ela ainda não nasceu de novo. Ainda não sofreu a transformação. Porque quando a pessoa aceita a palavra de Deus, quando ela se converte de verdade, quando ela nasce de novo, se ela é sincera, se ela deseja verdadeiramente alcançar o céu, ela aceita a repreensão. Ela aceita o cajado e a varinha. A varinha, ela dá direção. A vara dá direção. Mas também faz correção. Você pega a pontinha da vara e dá no lombinho assim, de leve. Tu, para cá, para a esquerda. Tu, para cá, para a direita. Ou seja, o caminho é esse, não é esse aqui. A vara é a palavra. Diga, a vara é a palavra. Diga, a vara é a palavra. Pois é. E o cajado tira do perigo. E tira da beira do abismo. Muito bem. Agora vamos lá. A ovelha tem muitas características próprias, só dela. Eu vou pegar agora, no momento, apenas três. 3 características de uma ovelha verdadeira, que é a ovelha. A ovelha era é um animal que, na Palestina era assim, no tempo do Antigo Testamento, pelos estudos que a gente tem. E até hoje. A ovelha se mistura com as pessoas da família, até com criança. A criancinha brinca com a ovelhinha, com o cordeirinho. Olha, não oferece o menor perigo, mas o menor perigo é considerada animal doméstico. Pode deixar uma ovelhinha do lado de um bebezinho, não corre nenhum risco de esticar o pé e pá, e jogar. Não corre. Ela é muito mansinha. É considerada animal doméstico. Então você já pode imaginar o que Jesus falou sobre o novo. Então nós agora vamos rapidamente lá. João 3. O título diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Lê comigo o versículo 2 e o 3. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Não pode ver, irmão. Não vai nem contemplar. Não vai vislumbrar. Eu acho interessante, irmãos, hoje, os nossos dias, século 21. As pessoas entram para as igrejas, as pessoas assistem televisão, internet e procuram, especulam, aceita Jesus. Parece que estão tomando um cafezinho. Aceita Jesus. Oh glória. E vai. Meu irmão, se essa pessoa não foi ensinada, se ela não entender que ela precisa buscar o Espírito de Deus, ser selada, ter comunhão com Deus, mergulhar na palavra. Isso mesmo, estudo bíblico, meu irmão. Estudo bíblico, meu irmão. Ovelha é ovelha. Mas ninguém nasce ovelha da noite para o dia.
Não pensa você, eu aceitei Jesus, matei o bode e nasceu uma ovelha. Não, não é assim não, meu irmão. Quem veio quarta-feira agora? Por favor, levante seu braço e balance, balance, balance. Amém. Então você viu a luta de Paulo. Paulo, na sua conversão, no seu início de caminhada com Jesus, Paulo disse: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. De modo que é uma luta em mim mesmo. Foi o que Paulo disse. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, acabo fazendo. Paulo não está dizendo que ele vivia no pecado, na sujeira, na prostituição. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, irmãos, ele vinha do judaísmo. Ele tinha a lei dentro dele. Ele veio daquele ensinamento olho por olho, dente por dente. Ele ainda não entendia bem a graça de Jesus. Ele ainda não entendia bem o favor de Jesus Cristo. Então Paulo era rígido em extremo. E era rígido com ele mesmo. Então ele mostrou que a lei tentava prevalecer dentro dele. E não o amor de Jesus. E ele reconheceu que ele era duro demais. Então ele foi se quebrantando, se quebrantando, se quebrantando, para chegar ao ponto de escrever o que você já conhece sobre o amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Quem diria que aquele Paulo que iniciou a carta aos Coríntios, entregando gente ao diabo, agora estaria pregando o amor? Você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, eu estou aqui ministrando essa palavra. Eu acho que você, como eu, todos nós travamos uma batalha, uma guerra muito forte em nós mesmos, no início da nossa conversão. Porque havia momentos em que você queria tomar uma atitude natural, até olhando dentro do seu direito. Mas vinha a palavra dentro de você, que você refletia e dizia assim: não é assim. Com Jesus é diferente. Você pode dizer para o teu irmão: com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. É diferente. Você não pode tomar uma atitude pelo seu eu. Ah, fez, eu tenho, não, estou no meu direito. Para. Você tem de parar e refletir e pensar assim: o que Jesus faria nesse momento? O que Ele diria nesse momento? Eu não sei o tom de voz que Jesus usava, mas quando Ele tinha que repreender, certamente que Ele falava muito firme. Quando repreendeu os fariseus várias vezes. Muito bem. O Espírito Santo sabe que nós não somos de plástico. Ele não nos fez, Deus não nos fez de matéria plástica nem de ferro. Mas quando o cristão não se prepara, não se enche da palavra de Deus, não leva uma vida de oração, ele não tem como ter a sensibilidade ao Espírito Santo. E toma atitudes erradas. E muitas vezes ele age como um bode. Mas grita, canta e berra louvores, dizendo que está salvo. Não, irmãos. O bode tem que morrer completamente, para que nasça uma ovelha. Então Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo. Ou seja, esquece tudo que você sabe. Esquece o estilo de vida que você aprendeu com a sua família, nos costumes da sua religião. Esquece isso tudo. Se volte agora para Deus e ouça. Ou seja, aprenda. Jesus chamou a atenção do Nicodemos para que ele fosse ouvinte. Ele ensinava, mas o que ele ensinava não mudava os corações, não transformava ninguém. Muita gente está desse jeito, irmãos, dentro das igrejas. Não, eu sempre fui assim, não. Minha mãe me ensinou. Para, meu irmão. Para. Se costume de mamãe e de papai vão contra a palavra de Deus, esquece costume de mamãe e papai. Não, porque a mamãe era muito firme com meu pai, soltava a língua mesmo. Não, porque meu pai. Segura a língua, meu irmão. Muita gente vai queimar no inferno por causa da língua.
Cuidado, meu irmão.